Cumprimentamos a todos nossos queridos, amados irmãos em Cristo Jesus com a paz do Senhor. Com muita alegria que nós damos continuidade aos estudos bíblicos com base nas lições CPAD. Nós estamos estudando a Escola Bíblica Dominical. Hoje iremos estudar lição de número 6, que traz o tema Neemias reconstrói os muros de Jerusalém. A nossa verdade prática: somente despertados podemos vencer qualquer obstáculo para realizar a obra de Deus. O nosso texto áureo está em Isaías, capítulo 60, versículo 18. Nunca mais se ouvirá de violência na tua terra, de desolação ou de destruição, os teus termos, mas os teus muros chamarás salvação, e as tuas portas louvor. O texto bíblico que vamos mencionar nas nossas leituras bíblicas em classe, nas nossas escolas CPAD no domingo, Neemias capítulo 3, Neemias capítulo 1, ok? Neemias capítulo 2. Iremos estudar os versículos de 1 ao 4, versículo de 1 ao 9. Tudo isso dentro do livro de Neemias. Estudaremos Neemias, ok? Então vamos lá? Nosso comentário a respeito do assunto que vai tratar sobre os muros, que traz ensino simbólico. Vamos tratar que Deus responde às orações de Neemias e vamos ver toda esta lição mostrando exatamente Deus responde às orações, é Deus quem desperta o rei para atender o pedido de Neemias. Então a lição de hoje vai tratar de Neemias, que chega a Jerusalém. Neemias levanta e constrói os muros de Jerusalém. Então vamos fazer o nosso comentário. Vamos lá? Neemias era um homem com uma chamada de restauração. Quem tem chamada de restauração, mesmo que esteja no palácio, o seu coração está ligado à chamada que Deus tem para com os seus. Porque Neemias não é só Neemias. Há um povo por trás de Neemias. Todo aquele que está no palácio, seja Daniel, seja José, seja Moisés, seja Neemias, quando Deus chama, chama com um propósito. Por quê? Porque há remanescentes. E tudo que a gente percebe aqui nesse texto com a chamada de Neemias para a restauração, começando com os muros. Então, mesmo que Neemias esteja lá no palácio, no conforto, com as regalias junto ao rei, sendo copeiro, Deus está chamando Neemias para que venha reedificar os muros, porque Neemias, ele tem um coração voltado para as coisas de Deus. O que é isto? É que a lição que estamos estudando é muito parecido com a lição que nós víamos no trimestre passado, que fala da iluminação espiritual do crente. Porque se não houver uma iluminação, que é uma renovação, que é a chama, que é a luz inicial, não há uma progressividade. A luz do justo brilha como a luz da aurora, que vai brilhando até que seja dia perfeito. Provérbios 4, verso 8. Então, Neemias sabia que o seu coração não poderia fugir da sua responsabilidade. Glória a Deus. Quem tem chamada de restauração tem que agir diferente. Tem que agir na contramão dos inimigos, dos opositores. Tem que agir na contramão. Então, primeiro, Esdra, ele vem começar o trabalho, mas a construção fica embargada. Agora é a vez de Neemias. Mas Deus, ele sempre tem os seus. Deixa eu ver aqui. Deus sempre tem os seus. Por quê? Porque eu tenho o Anani. Porque o Anani, que está
na nossa lição, no versículo 2 aí, veio Anani, um dos meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntaram pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro e acerca de Jerusalém. É importante o Anani na história de Neemias, porque aqui nós temos uma representação simbólica. Quando a gente estuda o capítulo 4, da nossa, o tópico de número 4 da nossa lição, os muros traz ensinos simbólicos importantes. Então, se os muros traz ensinamentos importantes na simbologia, então Neemias simboliza também o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então o Anani deveria ser simbolizado pelo Espírito Santo, porque é ele quem chega até a presença daquele que está no palácio, daquele que está sentado ao lado do rei, o Senhor Jesus Cristo que está à destra do Pai, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e o Espírito Santo é ele quem vai até Neemias, o Anani, que simboliza o Espírito Santo, e vai realmente mostrar como está os seus irmãos. Então vamos lá. Anani significa gracioso. Se não houvesse a graça de Deus, não haveria como solucionar os problemas deste mundo. Por quê? Porque Ciro foi pela graça. O Anani significa gracioso. E os judeus tinham a lei. E todos nós sabemos que a lei foi dada apenas como um tutor, um guia, até conduzir a Cristo, o verdadeiro, que trouxe a graça e a verdade. Então, veja aí, meus irmãos, Anani, gracioso, sabia que havia no meio dos seus familiares um irmão, e que este irmão estava no palácio, e que se chamava Neemias, e que Neemias seria, dentro da lei, legalizado, o seu parente que deveria remir, trazer solução para a terra, e dar aos seus irmãos. Glória a Deus. Porque Neemias vinha com as cartas, com a autorização do rei, e também com a autorização para trazer madeira para a construção. Então, aqui nós podemos ver que Anani disse o seguinte: eu tenho um irmão que está disposto a nos ajudar. Eu vou procurar ele no palácio. Glória a Deus. No versículo 3, veja aí. E disseram-lhe, os restantes que não foram levados para o cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desprezo. E o muro de Jerusalém fendido e as portas queimadas a fogo. Essas pessoas que sobraram, a gente vê o seguinte, 70 anos de cativeiro, mas ficou um restante lá. Só que esse restante que não foram levados cativo no tempo de Nabucodonosor, que escaparam dos 70 anos lá na Babilônia, eles sofreram o cativeiro dentro do seu lugar, na sua região, o cativeiro da miséria. Eles estavam terrivelmente em grande miséria. Versículo 3. Estão em grande miséria. Ninguém foge do castigo disciplinar de Deus. Mesmo que não vá cumprir os 70 anos lá na Babilônia, esses que escaparam vão sofrer a miséria. Mas tem um segredo na história, é que Deus tem aqueles que são remanescentes. Os remanescentes, Deus sempre trará proteção e não morrerá, porque Deus vai suscitar dos remanescentes um novo povo, uma nova história, um novo reino. Glória a Deus. O que nós observamos, vamos lá, é que havia um restante, um remanescente. Havia um povo que escapou do cativeiro. Havia um povo que do versículo 3, que estava em miséria. Por quê?
porque eles estavam passando também pela disciplina. Era um cativeiro domiciliar. Ninguém foge da disciplina divina. Mas graças a Deus que há um gracioso, um Anani. Por quê? Porque na história, esse que é gracioso, sabe muito bem que vai depender de alguém que está lá perto do rei, que pode lhe ajudar. E este alguém não é outro, senão o seu irmão. Nós temos um irmão na nossa história. O nosso irmão é o mais velho. E é ele que trouxe solução para a nossa terra, para as nossas vidas, para os nossos irmãos que são os remanescentes da igreja atual. Então, quando na história sobrar, nem que seja um só dos remanescentes, não é porque Deus está abandonando aquele. Deus jamais abandonará aquele que é remanescente. Mas Deus escolheu o remanescente porque Deus vai tirar dele o DNA que vai fazer e levantar uma nova geração. Então o remanescente nunca morre. Mesmo que os muros sejam destruídos, as portas queimadas, mas o remanescente fica vivo. Glória a Deus. O remanescente estava vivo. A principal missão do remanescente nessa história é guardar a semente. Por quê? Porque Neemias sabia que tinha um povo, porque Anani foi lá avisar como estava o povo. E esse remanescente, dentro dele tem o DNA, dentro dele vai sair os levitas, dentro dele vai sair os sacerdotes, vai sair a tribo do louvor, porque são remanescentes. Deus guarda os remanescentes. Então os remanescentes é uma semente, e a semente é a fé. Deus sabe muito bem que Neemias precisava de fé, porque Neemias ele veio porque tinha fé, convicção, que no dia que ele veio, no mês, como diz a história aqui, mês de Nisan, sabia muito bem que era um mês de desafio, e que a fé que estava no seu coração já brotava e já via a solução provida pelo Deus de Judá. Então, a fé é uma semente e está no remanescente. E esse remanescente, ele é um referencial, porque haverá uma próxima geração. Se tem um remanescente, tem adoradores. E os muros que estão derribados e as portas que estão queimadas não vão permanecer assim. Por quê? Porque Deus tem Anani e tem Neemias. E ainda tem uma comitiva para ir até ele, para fazer exatamente ele retornar aos seus. Neemias capítulo 1, versículo 4. Aqui nós apresentamos 4 características e atitudes de um líder. Vamos ler? Versículo 4. Certo? Quando vai falar que sucedeu que ouvindo estas palavras, assentei-me. 1. Chorei. 2. Lamentei por alguns dias, que é o luto. 3. Jejuei. 4. E orando. 5. Então, são atitudes de um líder. Primeiro, assentar-se. Não procurar ninguém. Se procurar alguém, vai ser pior. Então, se assente. Segundo, chore, porque é bom chorar. Você sabe muito bem, derramar as lágrimas. 3, dá lugar ao luto. Esta é uma doutrina muito importante. Por isso que tem um culto porque a igreja sente o pesar e a dor
aqueles que ficaram. E que a igreja é um organismo vivo. E que o pé não pode dizer que não precisa da mão. Então, a igreja precisa aprender esta doutrina fundamental. Tem muitas pessoas que perderam o parente. Mas no mesmo dia todo mundo está se alegrando. Precisamos se alegrar sim com o Senhor, nosso Deus. Mas precisamos chorar também com os que choram. Nós precisamos saber que precisamos passar esses momentos de luto. É o momento de reflexão das histórias boas passadas que aconteceu. Precisamos passar esses dias, ou 1 ou 2, ou até mais, se precisar. Por quê? Porque nós precisamos chorar. Nós precisamos lembrar dos velhos tempos. Porque as lágrimas do luto são lágrimas que curam. Após o luto, nós vamos estar prontos para reconstruir as muralhas da nossa Jerusalém. Neemias, veja, lamentei por alguns dias. Eu vou tirar esse pedaço da Bíblia, que Neemias lamentou por alguns dias. Chorai com os que choram, se alegrai com os que se alegram. Jesus chorou, Jesus se angustiou. Então, o que nós podemos ver? Estamos prontos para reconstruir as muralhas da nossa Jerusalém, depois do luto? 4, orar. Ele estava bem perto do rei, e o rei desconfiou ao ver o seu semblante. Um coração alegre aformoseia o rosto, mas um coração triste, o rosto fica caído. Não foi isso que o Espírito de Deus falou com Caim, quando ele havia desfigurado o seu rosto, o seu semblante? Então, ele estava perto do rei, e era fácil pedir ajuda, porque o rei estava do seu lado. Ele era o copeiro, irmão. Ele era quem provava o vinho, o provador de vinho. É ele quem pegava a taça e tomava o vinho, para saber se o vinho não ia matar o rei. Quando ele bebia aquele vinho e ficava vivo, provava que o rei viveria. Então, quando ele provava o vinho, só assim passaria a vez ao rei. E ele dizia: viva o rei! Glória a Deus. Então, Neemias, ele tinha um rei do seu lado, um rei persa, mas também tinha um rei dos reis. Neemias era um copeiro do rei persa, mas ele tinha acesso ao rei Deus dos céus e da terra. Então, Neemias era o provador de vinho. Quando ele provava o vinho e sabia que o vinho estava pronto para o rei beber, ele dizia: ó rei, vive para sempre. E assim, ele era tido pelo rei como um fiel provador de vinhos. O provador de vinho dizia: para sempre vive o rei. Após ele provar, ele dizia: o rei continuará vivo. O rei conhecia o seu provador de vinho e sabia da conduta do seu copeiro. O rei havia percebido a tristeza do seu copeiro, a tristeza do seu coração, que estava sendo vista no seu rosto. Como ainda conseguiu gritar: viva o rei? A tristeza veio porque lembrou das sepulturas de seus pais, porque estava desolada. E aqui nós temos um referencial nessa história. É que as sepulturas mencionava aqui as promessas, o pacto, as profecias e as suas gerações, porque Deus havia levantado um povo para o seu nome. A outra preocupação de Neemias era com a casa de Deus. Por quê? Porque havia sido destruída e estava em desolação. Então,
eu tenho aqui as promessas, mas também tem as sepulturas e o local do pacto, que estava com as portas queimadas a fogo. Então, quantas são essas portas que foram queimadas a fogo? Porque foi o local que Deus disse a Abraão que ia dar a eles por herança, a terra que emana leite e mel. E essas portas são a do vale, a porta de Giom, as portas a porta das ovelhas, a das águas, do peixe, a porta velha, a porta dos cavalos, a porta de ouro. Então, Neemias sabia muito bem, porque ele havia orado, e o rei sabia também, conforme Neemias 2:4, porque o rei disse: então o rei me disse, que queres agora? Aqueles que descobrem a graça que está no rei, terás grande resultado. Somente pela graça do rei podemos ser enviados, pois a graça foi a provisão que o rei fez com que ele voltasse. Quem é enviado pela graça sai com grandes riquezas e provisões. Então, na hora da reedificação, Judá será a primeira a ser abençoada, essa tribo, porque foi a primeira a receber o chamado para adorar. Não foi a primeira que veio com Esdras? Então, Neemias capítulo 2, versículo 7, veja aí. Os desafios para reedificar uma obra do seu local, de Suzã até Jerusalém. Irmãos, ele saiu de Suzã para Jerusalém, mas tinha o rio Eufrates. Ele tinha que passar pelo rio Eufrates. Por isso foi necessário pedir carta ao rei. Não só carta ao rei, mas também carta aos governadores, porque ele haveria de passar. E todos nós sabemos que quando nós vamos para a nossa cidade, Nova Jerusalém, temos que passar pelos rios, pelo rio. O que é isto? É que existem forças espirituais que vão tratar de impedi-lo de alcançar o seu êxito. Então, quando nós nos levantamos para edificar um projeto, a nossa primeira luta é espiritual. Então, Neemias sabia que Suzã, capital da Pérsia, havia um dos principados, dos dominadores, que impediu a oração de Daniel. Lembra de Daniel capítulo 10, versículo 12 a 15? Quando a oração de Daniel foi impedida por um dos principados da Pérsia, que impediu o anjo de trazer a resposta, quando Daniel orava aos 21 dias. E Neemias precisava de carta do rei. Por quê? Porque ele ia atravessar o grande e misterioso rio Eufrates. Este rio está também mencionado em Apocalipse, capítulo 9, versículo 13 e versículo 14. Então, ele deveria atravessar essa região até chegar a Judá. Nós vamos para Nova Jerusalém, mas nós temos que atravessar essas regiões, lutando para conseguir o espaço. Porque a nossa luta é nas regiões celestes. Deveria atravessar fronteiras e ir adiante. Então, Deus também deu cartas espirituais a Neemias. Glória a Deus. Então, Deus deu autoridade. Passa, meu filho. É assim que Jesus faz conosco. Ele nos dá poder e autoridade. Foi Jesus, quando ressuscitou, disse: é-me dado poder e autoridade nos céus e na terra. Cartas espirituais e cartas materiais. Precisamos das cartas de Deus e do rei. Então, Neemias era um homem, mas cheio
da unção de Deus para o grande ministério da sua chamada. Então, Neemias 2:8. Outra carta lhe foi dada. Então, esta carta seria exatamente para que Asaf, o guardião dos bosques do rei, pudesse levar madeira para a construção das portas da cidade, do templo, das suas próprias casas de moradia e até para andaimes para a construção. Então, a mão de Deus estava sobre eles. Então, foram duas cartas. Primeiro, Neemias tinha que levar carta para os governadores, que estavam estabelecidos na terra, símbolo da região celeste, que deveria ele triunfar. Neemias precisava desta segunda carta, porque era autorização para o recebimento de recursos necessários para cumprir a sua missão. Deus sempre nos concede duas cartas, porque para que o nosso projeto e a nossa missão seja cumprida. Foi Jesus quem deu aos seus discípulos poder e autoridade. E até Jesus também tinha, Mateus 28:18, é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Neemias 2:9, fui aos governadores, o rei enviou comigo uma escolta de capitães do exército e soldados da cavalaria. Deus, o nosso Deus, não só dá cartas para serem apresentadas aos governadores deste mundo, físico e espiritual, como também ele envia conosco capitães dos exércitos e também seus cavaleiros. Por quê? Para a nossa escolta, glória a Deus, nos quatro ventos, quando a gente lê Salmo 91, versículo 9 até o 12. Aí nós temos aquela linda história do Salmo. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Escolta, nos quatro ventos. Nossa luta não é contra a carne e sangue, mas sim contra os principados e potestades nas regiões de impedimento, que são as regiões celestes. Amém? Nós estamos apenas começando e vamos continuar esta aula no nosso Zap. Está o nosso Zap aqui. E você é o nosso convidado para ser mais abençoado com estas aulas. Vamos continuar esse trabalho para a glória de Deus, nosso Pai. Amém. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.